Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Pedro Gouveia, né? Eu sou psicólogo e sou idealizador aqui desse projeto Ansiedade Social em Foco, tá? E estou disponibilizando, né, essas aulas gratuitamente aqui no canal do YouTube para que vocês possam ter acesso ao material de qualidade, né, embasado sobre o universo da ansiedade social, tá? Antes da gente começar a nossa aula, né, efetivamente, deixa eu dar um recado aqui para vocês. No dia 27 desse mês, que vai cair numa quinta-feira, é uma data prevista, tá, pessoal? Talvez eu faça alguma alteração nesse dia. A gente vai ter um mini curso sobre o transtorno de ansiedade social, tá? Que vai ser um mini curso aí com 4 horas de carga horária, né? A gente vai começar ele na parte da manhã e vamos até a tarde. E é um mini curso assim, extremamente completo, onde a gente vai cobrir aí todos os aspectos diagnósticos atuais desse quadro, né? Então ele vai oferecer ferramentas para o terapeuta fazer uma avaliação precisa e fazer corretamente o diagnóstico de ansiedade social, tá? E, obviamente, nós vamos cobrir também a parte das terapias, né, dos tratamentos que já são consolidados, né, já são baseados aí em evidências para esse diagnóstico. Tudo bem? É um mini curso que vai ocorrer de forma online, tá? Ele vai ter emissão aí de certificado de participação e, obviamente, né, pessoal, ele vai ser direcionado aí para estudantes de psicologia ou de psiquiatria ou qualquer área da saúde mental e também para os profissionais que queiram de fato se aprofundar nesse assunto, ok? Bom, as inscrições para esse mini curso já estão abertas, tá? Lembrando que ele vai ter um investimento aí extremamente baixo, tá, pessoal? Ele vai ser bastante acessível, né? E eu decidi fazer uma promoção em que as 3 primeiras inscrições vão ser gratuitas, né? Ou seja, as 3 primeiras pessoas que fizerem inscrição no curso vão ganhar o curso de forma gratuita, ok? Bom, recado dado. Vamos começar aqui a nossa aula. Deixa eu botar aqui em modo apresentação. Só um minuto. Hoje a gente vai abordar um tema aqui muito interessante e pouquíssimo discutido nos meios científicos. Pronto. Onde a gente vai abordar, né, pessoal? Ah, sim. Parêntese aqui, né? Antes da gente começar. Essas aulas aqui, pessoal, que eu estou disponibilizando aqui no YouTube, todas elas são baseadas em artigos científicos a respeito do tema, tá? Artigos em língua inglesa, tá? A gente tem muito pouco material aprofundado sobre o tema da ansiedade social aqui no Brasil, e eu já faço um trabalho de tradução de artigos científicos já há muitos anos, né? E aí eu resolvi, né, a partir dessas minhas traduções, disponibilizar esses artigos em formato de aula, né? Isso pode ajudar até no sentido de que, se você tiver o artigo em mãos e não tiver um bom domínio de inglês, você pode ter acesso ao conteúdo do artigo através aqui das aulas, tá? Lembrando sempre que eu disponibilizo todo o material da aula para quem estiver interessado, né? O material da aula ele compreende os slides, o artigo original em inglês e a tradução feita por mim, tá? Então vamos lá. A gente vai abordar aqui uma relação muito pouco discutida, né? Mas que é teoricamente e empiricamente importante entre a preocupação e aquilo que a gente chama de timidez, tá? Então, o título do artigo, né, se chama Preocupação e sua relação com a timidez. Vamos lá.
passar aqui o slide. Bom, o que os autores vão trazer na introdução do artigo, né? Via de regra, né, pessoal, os artigos científicos, eles começam fornecendo alguns dados, né, conceituais a respeito dos termos que são discutidos no artigo, né? Então, ele vai começar dizendo que, por exemplo, o conceito de timidez ele foi predominantemente estudado pela psicologia social e pela psicologia da personalidade, tá? Ou seja, reparem que nós não temos aí uma teoria clínica, pelo menos em princípio, que tenha se debruçado sobre o tema da timidez, né? A gente tem um autor de referência, até se vocês quiserem dar uma pesquisada melhor, né, se aprofundar um pouco nessa temática, na timidez. O autor de referência é esse aqui, ó, Zimbardo, né? Ele tem N publicações extremamente ricas sobre o tema da timidez e é uma autoridade, é uma referência nesse tema, ok? Bom, a timidez ela foi estudada a partir de 3 perspectivas básicas, né? Quais? Perspectivas cognitivas, afetivas e comportamentais. De uma perspectiva cognitiva, né? Quando a gente fala cognição, pessoal, talvez você já tenha uma noção exatamente do que a gente está se referindo quando a gente usa essa expressão, mas a gente está falando sobre processos mentais, tudo bem? Por exemplo, memória, atenção, raciocínio, percepção. Então são processos ditos mentais, tudo bem? Claro que aqui há um conflito, né, de base teórica, porque se a gente for pensar a partir de uma perspectiva da análise do comportamento, por exemplo, seria até incoerente, né, e não caberia a gente falar nesses termos, né, processos mentais, né? Os processos cognitivos nada mais seriam do que processos comportamentais, tá, que envolvem aí o comportamento verbal. Seriam processos verbais, basicamente. Tudo bem? Mas eu estou me utilizando aqui desses termos só para ficar claro o entendimento de que quando a gente fala perspectiva cognitiva, né, a gente está se referindo a esses processos psicológicos básicos. Tudo bem? Bom, de uma perspectiva cognitiva, a timidez ela foi associada especialmente a uma autoconsciência elevada, né, a uma interferência cognitiva e uma subestimação da competência social. O que isso significa? A maioria, né, se não toda a literatura da timidez e também da ansiedade social, ela vai apontar para a gente que os tímidos eles têm uma autoconsciência elevada. Tá? O que é isso? Na prática, seria aquele indivíduo, né, que é muito sensível aos eventos internos dele, né? Ele presta muita atenção, né? Ele foca muito a sua atenção nos pensamentos que ele está tendo, sobretudo os pensamentos negativos, né? Imagens mentais, e especialmente sintomas fisiológicos de ansiedade. Tá? Obviamente, esses sintomas envolvem aí um alto nível de desconforto. Por exemplo, quando o indivíduo está numa interação face a face, o tímido, né, ele começa a prestar atenção se ele está agradando o outro, né,
se o coração dele está muito acelerado. Ele começa a detectar algumas sutilezas do comportamento social dele. Por exemplo, se ele está de braços cruzados, onde é que estão posicionadas as mãos dele, qual que é a distância física entre ele e o interlocutor. Então repara, a atenção dele, do tímido, ela está alocada, em eventos internos e ao comportamento externo, só que dele, não do outro. E aqui já começa um ponto de atenção. Qual? A atenção do tímido, normalmente ela está alocada no lugar errado, digamos assim. Tá? Por quê? Porque numa interação social, eu tenho que focar a minha atenção, seria o mais indicado, pessoal? Eu tenho que focar a minha atenção no comportamento do outro para que eu possa responder a esse outro, de maneira apropriada. Então, o que o outro está dizendo? Qual é o contexto do outro? Pistas sociais do comportamento do outro. Então, se o outro está fazendo contato visual, o tom de voz do outro, se ele está se afastando ou se aproximando de mim e assim por diante. Tá? Só que o indivíduo tímido, ou socialmente ansioso, ele tem um nível de autoconsciência extremamente elevado que gera como consequência, eu presumo, essa interferência cognitiva que os autores estão colocando aqui. Por quê? Porque na medida em que eu presto muita atenção, em que a minha atenção está focada em mim e no meu comportamento, eu começo a ter algumas dificuldades de raciocinar, de me lembrar dos eventos, do que está sendo dito. Eu fico meio perdido naquela interação social porque eu não consigo me concentrar de fato no que está acontecendo, nas pistas sociais vindas do outro ou dos outros que estão envolvidos ali na situação social e assim por diante. De modo que eu tenho um processo cognitivo, que é a autoconsciência elevada, que interfere na minha capacidade de perceber, de atentar, de me concentrar, de lembrar e assim por diante. Tudo bem? Por outro lado, o tímido, normalmente, ele se acha pior, em termos assim de comportamento social, vamos dizer assim. Ele se acha pior do que normalmente ele é de fato. Como assim? A gente vai ver mais para frente na aula aqui, acredito, acho que tem esse conteúdo aqui, que via de regra, pessoal, os indivíduos que são tímidos, eles têm um autoconceito bastante negativo a respeito de si mesmos, especialmente quando a matéria é lidar com pessoas. Então é muito comum você ver pessoas muito tímidas, dizendo coisas do tipo: eu não sei conversar direito, eu não sei lidar com pessoas, eu não sou bom para relacionamentos, eu não consigo me encaixar em nenhuma situação, eu não consigo entrar em sintonia, eu não consigo me conectar com pessoas. Esse tipo de relato é muito comum em indivíduos tímidos, e quanto mais tímido o indivíduo for, maior a frequência desses discursos a gente vai encontrar. Tudo bem? Então, o que acontece? O tímido, ele subestima as suas habilidades, a sua capacidade de relacionamento social. Agora, a questão que fica é a seguinte: será que essas autoavaliações de incompetência social são
precisas, né? De alguma forma são acuradas, ou é uma percepção distorcida das suas habilidades sociais. Nesse sentido, eu teria um tímido que é habilidoso socialmente, ele sabe como se portar, né, socialmente, mas ele tem em conjunto um sistema de autoavaliação que diz para ele que ele é incompetente socialmente. E para isso, né, um processo terapêutico, por exemplo, tem uma técnica, né, uma ferramenta que é bastante utilizada, que é o feedback em vídeo. Ou seja, isso é especialmente útil em terapia em grupo, tá, pessoal? A gente poderia simular uma situação social qualquer, né, sei lá, vamos botar aí, uma abordagem para um encontro. E a gente filmaria, gravaria essa situação social em que o indivíduo ele aborda uma pessoa de interesse para convidar essa pessoa para um encontro, por exemplo. E aí que está a chave da questão. Por quê? Porque a gente mostrando esse vídeo para o indivíduo tímido, ele iria de fato ter um dado objetivo se ele é ou não competente socialmente. Agora, ele pode ser incompetente socialmente? Sim, pode. Ele pode não ter as habilidades sociais exigidas para aquela situação, né? E aí seria extremamente indicado que na terapia fosse trabalhado o THS, né? O treino em habilidades sociais. Tá? Agora, se a autoavaliação dele estiver distorcida, no sentido de que ele se acha ruim em habilidades sociais, mas o vídeo está mostrando que ele fez uma abordagem interessante, habilidosa, adequada e assim por diante, só aí a gente já poderia ter um efeito terapêutico, né? Nessa mente autocrítica dele que fica dizendo que ele não é bom com pessoas. Tudo bem? Então aí já ficaria uma ferramenta clínica, né? Bom, os autores vão dizer, como eu coloquei aqui no início, que a preocupação, de uma forma geral, ela não tem sido examinada no contexto da timidez, né? É uma relação que a gente vai ver que é uma relação estreita entre esses dois comportamentos, mas pouco explorada, pelo menos até então. Os estudos da timidez, em geral, dão a ela um tratamento superficial ou focado em algum aspecto particular, por exemplo, preocupação em ser avaliado negativamente ou preocupações envolvendo desempenho. Tá? O que acontece? A gente tem, né, assim, pessoal, dentro da psicologia científica, né, que envolve as pesquisas empíricas, pesquisas teóricas e assim por diante, é curioso notar que se a gente pega alguns construtos separados, então, por exemplo, timidez, preocupação, trauma, transtorno do pânico, normalmente a gente vai pegar esses temas de pesquisa de uma maneira muito isolada, onde a gente não vê muitos cruzamentos, muitas relações sendo traçadas entre esses conceitos. Tá? Tem alguns artigos que vão traçar essas relações, como esse aqui, por exemplo, né? Então, assim, é curioso, quer dizer, que um dado que seria hipoteticamente muito sustentável de um tímido, uma pessoa muito tímida, ser uma pessoa muito preocupada, né, não foi um dado muito explorado pela literatura e vice-versa. A literatura da preocupação, ela também mal cita a palavra timidez, né? O que a gente tem muito associado
nessa relação entre timidez e preocupação é a preocupação com a avaliação negativa, e aí sim que é um conceito central na ansiedade social, né? E consequentemente na timidez. Tá? Por quê? Porque ansiedade social e timidez, né, pessoal, são conceitos extremamente sobrepostos, né? Então, quando a gente fala, por isso que sempre nas aulas aqui, nem sempre nos vídeos que eu gravo, ou nas apresentações que eu faço e assim por diante, eu sempre coloco essas duas palavras lado a lado, tá? Timidez e ansiedade social, porque são conceitos extremamente sobrepostos, tá? E aí a gente tem aqui um dado interessante, né? A preocupação, ela começou a ser estudada, né, de uma forma assim, mais sistemática e de forma mais empírica com o surgimento do TAG em 1987. Então reparem que o TAG ele também é um transtorno que começou a ser estudado, pelo menos de forma científica, tardiamente, né, por volta ali de 1987. Se a gente for fazer um comparativo, né, do TAG e do transtorno de ansiedade social, vocês vão reparar que, por exemplo, né, o transtorno de ansiedade social ele surgiu basicamente ali no início dos anos 80, com a publicação do DSM-3. Se não me engano, foi justamente em 1980. Né? Em 1985, alguns autores aí que são referências na área da ansiedade social, na pesquisa da ansiedade social, publicaram um artigo intitulado Transtorno de Ansiedade Social, na época era fobia social, um transtorno de ansiedade negligenciado. Por quê? Porque não havia interesse clínico e empírico sobre essa condição, né? Era tido como algo corriqueiro, né? Então era assim, né? A pessoa tem dificuldade de falar em público, tem dificuldade de relacionamento, fica nervosa quando está na presença de outras pessoas. Quer dizer, isso é uma coisa que não merece atenção clínica, se pensava na época, tá? Então, com o surgimento do TAG em 1987, cuja preocupação era o sintoma primário, levou ao interesse pelo estudo sério desse tema. Tá? Eu já fiz até um vídeo aqui sobre o TAG, né, e os aspectos diagnósticos desse transtorno, e a gente vai encontrar que existem dois componentes básicos, né, que são centrais no TAG. Quais? A própria preocupação, né? Indivíduos com TAG, eles têm uma preocupação generalizada nos mais diversos aspectos da vida e do dia a dia, né? Que envolve aí praticamente todas as áreas. Então, assim, esses indivíduos se preocupam num nível muito elevado com a sua saúde física e mental, com as finanças, com o trabalho, relacionamentos, e coisas corriqueiras do dia a dia, né? Alguma conta que ele ficou por pagar, se ele vai dar conta de cumprir as tarefas do dia. Então, coisas mínimas dos indivíduos com TAG se transformam em coisas gigantescas no âmbito da preocupação. Tá? E o outro componente básico que está associado a essa preocupação é uma ativação fisiológica bastante elevada. Ou seja, os indivíduos com TAG eles apresentam sintomas fisiológicos marcantes, né? Principalmente uma tensão muscular que acompanha esses indivíduos quase que invariavelmente, né? Então eles estão sempre com algum tipo de tensão muscular na região dos ombros, principalmente na região dos ombros, né? Mas o corpo, de uma forma geral, do indivíduo com TAG, ele é um corpo tenso, digamos assim, né? E outros sintomas fisiológicos também, né? Uma taquicardia, sudorese, palpitações.
às vezes tremores e assim por diante. É uma ansiedade constante. E o TAG, ele, diferente do transtorno do pânico, ele é tido como um transtorno de ansiedade crônica, né? O transtorno do pânico seria um transtorno de ansiedade agudo, né? Onde o indivíduo ele não fica ansioso a maior parte do tempo. Ele tem alguns gatilhos, ou nem sempre tem gatilhos. Ele tem uma crise de ansiedade aguda que chega num pico e reduz. E aí ele volta à homeostase. Tudo bem? Ele volta ao estado natural dele, né? Enquanto que o indivíduo com TAG, ele não tem picos de ansiedade, né? Ele não chega a ter uma crise de pânico, uma crise de medo ou algo do gênero, né? Mas ele está constantemente ansioso, então seria uma ansiedade crônica. E essa ansiedade crônica, ela é muito função desse nível extremamente acentuado de preocupação. Tudo bem? Como a gente colocou aqui, né, a literatura da preocupação, ela tem ignorado amplamente a literatura da timidez, apesar de certos elementos comuns, né? Por exemplo, tanto na timidez quanto na preocupação, a gente tem a presença de pensamentos ansiosos, né? Cognições ansiosas, que lê esses pensamentos ansiosos, né? Que vão envolver, basicamente, antecipações de eventos negativos futuros. Tá? Então, na timidez, a gente vai encontrar o indivíduo que ele vai se preocupar, por exemplo, se ele vai se sair bem no encontro a dois, digamos assim. Digamos que, vamos pegar um exemplo concreto aqui, né? Para a gente entender e fazer essa conexão entre esses conceitos. Imagina, pessoal, um indivíduo bastante tímido, né? E naturalmente preocupado, mas aí a gente vai entender que existe um foco específico de preocupação, que ele está conhecendo uma pessoa, né? Vamos contextualizar um pouco mais esse indivíduo. Vamos imaginar que é um indivíduo de 25 anos, né? Solteiro, que busca um relacionamento amoroso, né? E aí ele começa a entrar em alguns aplicativos de namoro, alguns aplicativos de relacionamento e coisas do gênero, né? E aí ele conhece uma pessoa ali no aplicativo e começa a conversar com essa pessoa. Tudo bem? A conversa vai avançando, o relacionamento vai se aprofundando ali. Isso eu estou falando no âmbito virtual ainda, tá? Eles estão ali trocando mensagens e coisas do gênero, né? E lá pelas tantas, começa a surgir a possibilidade de um encontro, né? O que é natural. De modo que quando começa a surgir esse papo, né, de vamos se encontrar, vamos fazer alguma coisa, o indivíduo tímido / preocupado, ele começa a antecipar como que vai ser esse encontro. Tem alguma coisa de errado com isso? Obviamente não, é um processo natural. Imagino eu que qualquer pessoa nessa situação obviamente ficaria fantasiando a respeito do encontro, como é que seria com a outra pessoa e assim por diante. No entanto, o indivíduo que é tímido, né, ele cai numa armadilha mental de ser capturado, digamos assim, por essas preocupações ansiosas, e ele fica ruminando esses eventos com um viés negativo. Ou seja, será que se eu for nesse encontro, ela vai me perceber ansiosa?
será que eu vou ter assunto? E se eu não souber o que falar? Será que eu vou conseguir manter contato visual no encontro? Então, a mente do indivíduo tímido / preocupado, eu estou conectando os conceitos aqui, tá, pessoal? Tímido / preocupado começa a, digamos assim, jogar lenha na fogueira, né? E esse fogo da preocupação vai aumentando cada vez mais. E ele fica capturado por essas preocupações, por essas cognições ansiosas, que tem um caráter antecipatório, ou seja, ele antecipa eventos negativos. Então repara, cognições ansiosas com viés negativo e autofocadas. Né? E aqui, pessoal, embora os autores aqui eles utilizem palavras diferentes, né? Mas assim, é basicamente aquela questão que a gente discutiu no início da autoconsciência. Né? Ele fica muito autocentrado, né? Ele fica se percebendo nos mínimos detalhes. É como se ele fizesse um autoescrutínio, digamos assim. Tá? Então, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, meu coração está meio palpitando aqui, eu estou com as mãos suadas, eu estou com as mãos frias ou coisas do gênero. Né? E, obviamente, pessoal, isso cria um padrão de ansiedade extremamente elevado, né? As expectativas estão lá em cima. E aí você imagina, né? Como é que o indivíduo que tem esses padrões comportamentais, como é que vocês acham que ele vai para esse tipo de encontro? Será que ele vai relaxado? Será que ele vai confiante, tranquilo? Ou será que ele vai inseguro, ele vai com medo e assim por diante? Né? Então, a ideia é basicamente essa. Inicialmente, a pesquisa classificava os indivíduos como simplesmente preocupados em relação a si mesmos ou a quantidade de tempo gasto se preocupando. Né? Então, não havia áreas específicas de preocupação muito amplas. Né? Ou seja, preocupação em relação ao trabalho, preocupação em relação à vida pessoal, à saúde, assim por diante. Não. O foco era uma preocupação em relação a si mesmo e a quanto tempo por dia o indivíduo gastava se preocupando. Tem um livro, né, que eu inclusive deixo uma recomendação aqui para vocês. Né, de repente tem alguém que está assistindo essa aula aqui, que tem dificuldade com preocupação, que se percebe uma pessoa muito preocupada, que é um livro que se chama Como Lidar com a Preocupação, né? Que é com, se não me engano, o autor é o Robert Larry, né? Que é um dos psicólogos de referências aí na área de terapia cognitiva. Né? E nesse livro, né, um livro extremamente prático também, né, didático, tem vários exercícios ali, né, para o indivíduo aprender a manejar a preocupação. E eu lembro, né, eu tenho esse livro aqui, eu lembro que eu já li ele há muito tempo, e tem um dos exercícios ali que você faz um diário de preocupação, e aí você vai listando ali quais são as áreas, né, que você gasta mais tempo se preocupando, e eles vão sugerir, né, os autores desse livro, que você estabeleça um tempo de preocupação por dia. Ou seja, tira meia hora ali do seu dia, ou 20 minutos, enfim, estabeleça um tempo que seja razoável para você e fique se preocupando durante esse tempo todo. E vai anotando o que vai surgindo na sua mente. Né? Aprenda a identificar como que a sua mente te inunda de preocupação. Como é que ela funciona em termos de preocupação. E aí você vai, entre aspas aqui, né, educar a sua mente para se preocupar naquele período. Tudo bem? Então assim, eu vou escolher, por exemplo,
segunda, quarta e sexta, às 9h30 da manhã, de 9h30 às 10 horas da manhã, eu vou ficar me preocupando. Tá? É uma estratégia que já foi estudada empiricamente, né, e já se comprovou eficaz. Tá? Então, a relação da preocupação com a ansiedade social nunca foi inteiramente explorada, embora ambos os estados sejam comuns. Ou seja, é comum que a gente observe indivíduos com TAG também com sintomas de ansiedade social. Né? Uma das esferas de preocupação relevantes no TAG são as preocupações sociais, ou preocupações com avaliação social. Né? Então é comum a gente ver essa comorbidade na clínica, né? O indivíduo com TAG e também com TAS. Tá? Ou pelo menos assim, né? Às vezes com TAG, mas com TAS subclínico, né? Que seria uma timidez um pouco mais acentuada, e ele tem algumas preocupações sociais relevantes. Né? Porque assim, pessoal, só para a gente fazer uma distinção aqui importante, como eu falei no início, né, quando eu estava comentando a respeito do TAG, o TAG ele é um transtorno de ansiedade social crônico. Né? O TAS ele pode se encaixar também como sendo um transtorno de ansiedade social crônico. Tá? A própria literatura do TAS já aponta que o curso do transtorno, né, ou seja, o desenvolvimento do transtorno é crônico se ele não for tratado. Tá? Mas existe uma distinção importante, que no TAG dificilmente o indivíduo ele tem crises de ansiedade ou crises de pânico, onde a ansiedade ela faz uma curva, né? Porque a ansiedade da gente, né, pessoal, está sempre oscilando, né? Ela para a gente utilizar aqui uma metáfora, né, ela é mais ou menos igual à bolsa de valores, né? Ela está sempre assim, ó. Às vezes está aqui, às vezes desce, às vezes sobe, ela está sempre oscilando em função das situações do dia a dia, em função de alguns gatilhos e assim por diante. A ansiedade no TAG seria uma bolsa de valores estável, né? Que ela está sempre lá em cima, mas ela nunca chega num pico, como no transtorno de pânico. Ela está sempre assim, ó. Às vezes ela oscila um pouquinho para baixo, e aí se mantém estável, né? Aí oscila um pouquinho para cima em função dos eventos, aí desce um pouco, mas é uma ansiedade estável. No TAS, a ansiedade ela já é um pouco mais instável, ou seja, ela oscila mais, de modo que dependendo do indivíduo, ela pode chegar inclusive a uma crise de pânico. Né? Numa situação de falar em público, por exemplo, o indivíduo ele pode ficar tão tenso, tão nervoso, que ele pode ter uma crise de pânico antes ou durante uma apresentação oral. Né? Coisa que raramente acontece no TAG. Tá? Assim, é muito comum a gente encontrar na clínica essa comorbidade. E, inversamente, os indivíduos com fobia social relatam frequentemente preocupação excessiva e o diagnóstico duplo é comum. Agora, é importante a gente fazer um diagnóstico diferencial para a gente não tratar uma coisa, enquanto terapeuta, enquanto que o sofrimento maior do indivíduo está residindo em outra coisa, como eu já vi acontecer. Né? Uma vez eu peguei um caso, um parêntese aqui para ilustrar essa questão, pessoal. Uma vez eu peguei um caso, isso tem muito tempo atrás, tá? Não foi nem um caso que eu atendi, era um caso de um colega na época, esse colega meu, psicólogo, né, ele estava em terapia, estava fazendo supervisão e assim por diante. Tá? E ele estava me contando, né, a gente estava conversando, que ele estava atendendo um caso que, segundo ele, né, segundo a avaliação dele,
se tratava de um caso de TAS, ansiedade social. Por quê? Porque o cliente dele, ele relatava medos, né, e preocupações basicamente em situações sociais. Essa era a fonte maior de sofrimento dele, embora ele tivesse outras preocupações também. E ele estava em supervisão, e ele levou esse caso aí para o supervisor dele, na época. O supervisor dele já teve uma visão diferente. Segundo a visão do supervisor, se tratava de um caso de TAG e não de ansiedade social, né? O supervisor teve esse entendimento e começou a orientar esse meu colega para ele fazer intervenções, né, programar a terapia para tratar o TAG, né? Resumo da história. Ele começou a focar no TAG, em algumas preocupações desse cliente, mas eram preocupações secundárias. Não era a fonte principal de sofrimento e de prejuízo. O cliente ele tinha outras preocupações também não sociais, né? Preocupação de saúde, preocupação financeira e assim por diante, porém, a fonte de sofrimento era o relacionamento com outras pessoas. Era ter que se expor, era ser observado e assim por diante. Até que chegou no momento que esse meu colega ele expôs esse ponto para o cliente falou, não, assim, eu tenho algumas outras preocupações também, mas o que me aflige mais é quando eu tenho que falar em público, é quando eu tenho que interagir com o meu chefe, é quando eu tenho que participar de uma reunião e assim por diante, né? Aí ele levou essa situação para o supervisor já mudou o curso de ação, né? E aí de fato eles focaram no que realmente importava não, né? Mas assim, no que de fato era relevante naquele momento em termos clínicos, que eram as preocupações sociais, tá? Então é muito importante a gente fazer esse diagnóstico diferencial. A preocupação ela tem sido considerada como estando correlacionada com alguns eventos. Por exemplo, estados e traços de ansiedade, ansiedade de desempenho, baixa autoestima, perfeccionismo, baixa autoeficácia e autoconsciência. Reparem que normalmente a preocupação ela só está associada com eventos, né, ou traços de comportamento negativo. A gente poderia, né, hipoteticamente, concluir aqui que a preocupação é uma coisa inútil, que ela só serve para, digamos assim, atrasar a nossa vida e produzir estados emocionais negativos. Tudo bem? Bem, ao contrário de alguns tipos de ansiedade, ela é muito focada nos pensamentos, com relativamente pouco conteúdo em imagens ou excitação fisiológica. Então, normalmente a preocupação, né, ela embora esteja muito associada à ansiedade, e a ansiedade ela seja considerada melhor, né, ela seja mais bem definida de um ponto de vista fisiológico, né, a preocupação ela normalmente provoca uma, digamos assim, uma esquiva experiencial. Tá? Para ser bem direto ao ponto, eu diria que a preocupação ela provoca uma esquiva experiencial. Por quê? No momento que o indivíduo ele começa a se engajar nas preocupações, ele começa a ficar muito focado nas suas cognições e isso desvia o foco do corpo, das reações fisiológicas de ansiedade. Então, me parece, pessoal, uma certa contradição em relação ao TAG, no sentido da gente ter
né? Como caracterização do TAG, indivíduos extremamente preocupados e com uma ativação fisiológica importante. Porque se a preocupação ela não está associada a muita excitação fisiológica, como que a gente pode ter indivíduos muito preocupados com alta ativação fisiológica? Esse é o ponto que fica em aberto, né? A gente sabe, né, que a preocupação é uma estratégia cognitiva que muitas pessoas utilizam para lidar com a ansiedade, né? E normalmente essas preocupações ela vêm em forma de, digamos assim, de frases, né, de comportamento verbal e pouco em imagens. Talvez aí seja uma questão a ser estudada, o porquê que a preocupação não está ligada a uma ativação fisiológica relevante. Será que é porque normalmente a preocupação ela vem em forma de comportamento verbal e não de imagens? Será que o indivíduo, se ele se imaginar, ele ver, visualizar, se visualizar na situação, isso vai produzir excitação fisiológica? É um ponto que fica em aberto. É uma questão aí para a gente refletir. Bom, a preocupação ela não se correlaciona com desejabilidade social, locus de controle, busca de experiência, desinibição e necessidade de cognição. Então, vocês podem ver, né, pessoal, que, pelo menos assim, né, de acordo aqui com o material do artigo, a preocupação, além dela se correlacionar só com traços de comportamento negativo, ela não se correlaciona com nenhum traço de comportamento que seria, entre aspas aqui, positivo. Então, o indivíduo preocupado, ele seria, digamos assim, menos desejável socialmente, né? Ele teria um menor grau de controle, né? Ele tenderia a ver os eventos mais como incontroláveis e isso mantém os padrões elevados de ansiedade. Ele seria um indivíduo que pouco propenso a risco, a busca por experiências novas, seria um indivíduo mais inibido e necessidade de cognição que eu não entendi muito bem o que os autores queriam dizer com necessidade de cognição. Talvez seja um impulso, né? Ou, digamos assim, uma ênfase nos pensamentos, né? Uma necessidade de ficar pensando demais e agir pouco. Me parece que seria basicamente isso, né? Como a gente já colocou aqui, são duas literaturas com relativamente pouco cruzamento, né? Timidez e preocupação. Então existe uma lacuna significativa na literatura que tem que ser mais exploradas até para questões de utilidade clínica, tá? Que a gente vai acabar atendendo muitos indivíduos que têm problemas, né, têm uma preocupação relevante associada a sintomas relevantes de ansiedade social, tá? A timidez, ela apresenta um componente manifesto que é o pensamento ansioso, tá? E parece que aqui, pessoal, isso já está uma coisa bem documentada, né? Já está uma coisa bem estabelecida, que o tímido ele apresenta cognições ansiosas de caráter antecipatório, mas quando o autor ele diz que é um componente manifesto, aqui vai uma crítica, né? Uma crítica no sentido de uma discordância teórica. Por quê? O pensamento ansioso seria um componente encoberto, componente privado. Quando a gente fala pensamento, a gente está falando de comportamento verbal, né, que ocorre sob a pele do indivíduo, que só o indivíduo tem acesso ao que ele pensa, a não ser que ele fale o que ele pensa. Então, eu colocaria aqui como um componente encoberto da timidez e não um componente manifesto. Tudo bem?
De acordo com os autores, foi previsto que a preocupação estaria positivamente correlacionada à timidez, ou seja, quanto mais preocupado, mais tímido e vice-versa, e outros aspectos da ansiedade social, incluindo o medo de avaliação negativa, evitação social e afeto negativo. Tá? Também foi previsto que a preocupação se correlacionaria inversamente, e aí vem os aspectos positivos, com traços não ansiosos, sociabilidade e afeto positivo. Bom, qual foi a metodologia que os autores utilizaram? Uma amostra de 122 estudantes universitários do curso de psicologia. Aqui um parêntese. É interessante a gente observar, né, pessoal, esses artigos de pesquisa, qual é o tipo, né, qual é a característica da amostra que o estudo utiliza, né? Então repara que o estudo ele foi feito com estudantes universitários e não com uma população clínica, né? Esse é um dado que chama a nossa atenção, porque talvez se a gente for pegar as conclusões aqui do estudo, ou os resultados, e for tentar de alguma maneira transpor isso para uma população clínica, talvez a gente vá cometer alguns erros de transposição, porque não necessariamente os dados de estudantes universitários vão se aplicar a uma população clínica. Isso aqui é uma coisa importante. Lógico que a gente pode ter no meio desses 122 estudantes indivíduos com características de psicopatologia. Tá? Eles preencheram o PSWQ, né, que é um questionário de avaliação da preocupação, e alguns instrumentos que medem o medo de avaliação negativa, que é um processo cognitivo, em essência, evitação social e angústia, timidez e sociabilidade, afeto negativo e positivo. Tá? Então preencheram essa bateria de exames, né? A idade média dos participantes era de 22 anos, né? Então variou ali de 16 a 60 anos, né? Uma variabilidade aí muito boa de idade. Um equilíbrio, um certo equilíbrio também aqui entre homens e mulheres, né? Então a gente teve 72 mulheres e 50 homens. 71%, né, aqui agora em relação à etnia, né, 71% europeus americanos e 20% de minorias étnicas. Bom, o questionário de avaliação da preocupação, né, ele é um questionário que contém 16 itens que abordam a preocupação diretamente ou em formato de score invertido. Tá? Esse questionário aqui, pessoal, ele é um questionário muito utilizado tanto em contexto clínico quanto em contexto de pesquisa. Tá? Eu não lembro agora se eu tenho esse questionário, eu acredito que eu tenha, mas se vocês tiverem interesse no questionário, vocês podem entrar em contato comigo, que eu posso dar uma olhada aqui e eu posso disponibilizar eles para vocês. Tudo bem? Ele objetiva examinar a força e a intensidade da preocupação ao invés de domínios específicos de preocupação. Então, um dos itens do questionário aqui, né? Eu estou sempre preocupado com algo. Né? Existem outros questionários, pessoal, que vão avaliar áreas, né, específicas de preocupação. Né? Então, preocupação em relação ao trabalho, a finanças, preocupações sociais, preocupação com a vida pessoal e coisas do gênero. Tá? Inclusive, o livro que eu indiquei para vocês, né, o Como Lidar com a Preocupação, ele traz alguns inventários, né, alguns instrumentos de avaliação da preocupação, né, que vão cobrir esses domínios de preocupação e não só avaliar a intensidade e a força da preocupação. Tá? Isso é interessante, né, porque pode dar uma luz para que caminho terapêutico a gente vai seguir. Então, se a gente identifica que um cliente ele tem uma área de preocupação que é mais prevalente, então, por exemplo, ele se preocupa de uma forma
de uma forma excessiva com, sei lá, com as finanças. Então a gente vai estruturar um plano terapêutico focado nessa preocupação. Então por isso que é interessante a gente complementar esse questionário de preocupação que o estudo está trazendo com outros questionários que vão avaliar domínios específicos. Tá? A gente tem aí a escala de medo de avaliação negativa, e essa vai examinar especificamente a preocupação sobre avaliações críticas antecipadas e o nervosismo relativo à desaprovação. Tá? Lembrando, pessoal, que o medo de avaliação negativa ele é central no TAG e na timidez, e ele pode ser relevante no TAG, tá? Só que ele não é central no TAG. Embora, como a gente viu, a gente pode ter indivíduos com TAG aqui que têm preocupações sociais importantes, né? Então, um exemplo aqui de item dessa escala: eu estou frequentemente com medo de que os outros notem minhas deficiências. Nesse estudo aqui em particular, né, foi utilizada a versão breve dessa escala, que ela consiste de 12 itens e teve uma correlação altíssima com a original. Né? A original, se não me engano, tem mais de 30 itens. Né? Esse instrumento aqui, pessoal, eu tenho ele em PDF. Se vocês quiserem que eu disponibilize essa escala para vocês, é só vocês entrarem em contato comigo. Tá? Eu tenho a escala original, né? Eu não tenho a escala breve. Mas assim, você utilizando tanto a breve quanto a original, você consegue bons resultados em termos de avaliação do medo de avaliação negativa, né? Bom, ele utilizou também a escala de medo de interação social, né, que mede a esquiva comportamental e o sofrimento social, que é uma escala que contém 28 itens. Então, por exemplo, eu evitaria me aproximar e me unir a um grande grupo de pessoas. Essa escala aqui eu não tenho ela disponível. Tá? Utilizou essa escala aqui, que é a RCBS, que é a escala de timidez, que é essa escala aqui, ó. Escala de timidez revisada. Essa aqui eu tenho, tá até em mãos aqui, ó. Que é uma escala que contém aí 20 itens, né, que vão avaliar, se não me engano, é uma das únicas escalas que existe na literatura que avalia especificamente a timidez. Só que a gente tem aqui uma sobreposição muito grande, né? Então qualquer instrumento que vai avaliar a ansiedade social, ele também se aplicaria para avaliar a timidez, né? Então, por exemplo, né, um item aqui: eu me sinto tenso quando estou com pessoas que não conheço muito bem. Essa subescala aqui, né, ela contém aí duas subescalas, né, que uma é de timidez e a outra de sociabilidade, que seria o inverso de timidez, né? Então, o item da timidez aqui, né, eu me sinto tenso quando estou com pessoas que não conheço muito bem, seria um item de timidez. E um item de sociabilidade: eu prefiro trabalhar com os outros do que sozinho. Tá? Uma medida de neuroticismo, né? Só um parêntese aqui, pessoal. O neuroticismo ele é um traço de personalidade que normalmente está associado à introversão, ansiedade, baixa sociabilidade, coisas do gênero, né? Ele é um traço comum a diversas condições psicopatológicas. Tanto que, se você pegar aí, né, instrumentos de avaliação da personalidade, você vai ver que o neuroticismo está associado basicamente a traços negativos de personalidade. Tá? Nesse estudo aqui, né, foi incluída uma medida de neuroticismo para examinar se as relações antecipadas, né, aquelas que os autores fizeram a hipótese, que a gente viu agora há pouco,
seriam devidas simplesmente a esse componente comum. Por quê? A gente pode ter um elo em que o neuroticismo, né, ele vai unir, ele vai conectar esses conceitos. Então, será que os componentes, pessoal, que se relacionam de timidez e ansiedade, eles são ligados pelo neuroticismo? Será que o neuroticismo ele é uma, digamos assim, ele é uma ponte que une a timidez e a preocupação? Isso a gente vai ver nos resultados ou na conclusão. Bom, o estudo ele também utilizou isso aqui é uma entrevista, né, basicamente, que avalia o afeto positivo e negativo. Tá? Ele foi utilizado de modo a fornecer medidas breves e confiáveis de neuroticismo e características opostas. Né? Características opostas aqui ao neuroticismo seria extroversão, sociabilidade, desejabilidade, coisas do gênero. Tudo bem? Bom, essa entrevista, né, ela apresenta 10 termos com afeto positivo, por exemplo, orgulhoso, e 10 com afeto negativo, por exemplo, culpado. E a taxa dos participantes em uma escala de 5 pontos para verificar em que medida eles geralmente se sentem assim. Tá? Lembrando, o neuroticismo ele está associado ao afeto positivo, ao afeto negativo, e ele está correlacionado inversamente ao afeto positivo. Tudo bem? Ou seja, se a gente vê medidas elevadas de neuroticismo na pessoa, a gente vai presumir que esse indivíduo tem pouco afeto positivo, ele se sente bem por muito pouco tempo. Né? Todas as escalas têm 5 opções e medidas do tipo Likert, tá? Que é aquela escalinha ali de 0 a 5, né? Onde 0 significa nada e 5 totalmente, e assim por diante. Bom, vamos falar um pouquinho dos resultados, pessoal, do estudo. O que os autores encontraram entre essa relação bastante interessante, né, mas muito pouco explorada aí entre a timidez e a preocupação. Não foram encontradas relações significativas para a etnia e apenas uma para o sexo. Mulheres relatam maior preocupação. O que isso significa? Independentemente da etnia, se o indivíduo ele é europeu, asiático, norte-americano, né? Quer dizer, a amostra que compôs aqui o estudo, isso não interferiu nos níveis de preocupação ou de timidez. Ou seja, americanos não são mais preocupados do que europeus, né? Mas assim, não de forma estatisticamente relevante, tá, pessoal? Asiáticos não são mais preocupados ou mais tímidos do que outras etnias e assim por diante. Foi encontrada uma relação importante em relação ao sexo. Isso aqui, pessoal, é sempre um dado que merece a nossa visão crítica, né? Por que as mulheres são mais preocupadas? Né? Ou melhor dizendo, por que elas relatam maior preocupação? E eu sempre tendo a olhar isso aqui, né, com uma visão crítica por meio de um viés cultural. Né? Será que é culturalmente mais aceito que as mulheres se mostrem preocupadas do que os homens? Será que os homens que se mostram preocupados não são de alguma maneira alvo de preconceito ou são mal vistos socialmente? Questões que ficam em aberto aqui a partir desses resultados. Tudo bem?
Bom, o questionário de preocupação ele se correlacionou com todas as medidas de ansiedade social, né? Então a gente já verifica aqui que há uma relação forte entre traços de preocupação e traços de ansiedade social, e, obviamente, a relação mais forte foi com o medo de avaliação negativa. Tá? A preocupação se correlacionou muito bem com a timidez, evitação social e sofrimento, afeto positivo e negativo. Tá? Aqui eu não entendi muito bem por que os autores colocaram também o afeto positivo como estando correlacionado à preocupação. Porque como a gente viu anteriormente no início da aula, a gente viu que a preocupação, assim como o neuroticismo, lembrando assim, a preocupação ela não é um traço de personalidade como o neuroticismo. A preocupação é um processo cognitivo, um processo verbal. Né? A gente viu que ela se correlaciona com traços que são considerados negativos do comportamento. Então, timidez, evitação social, sofrimento e afeto negativo. Mas não um afeto positivo, como o estudo, como resultado colocou aqui. Tá? Então, apesar da parcialidade do neuroticismo, ou seja, os autores eles utilizaram um procedimento para neutralizar essa variável, o neuroticismo, para ver se neutralizando o neuroticismo, as relações entre preocupação e timidez se manteriam, apesar de mitigar o neuroticismo. E eles viram que mesmo mitigando o neuroticismo, as relações se mantiveram. Então, muitas relações persistem, como medo de avaliação negativa e timidez. Tá? Não dá para a gente falar de uma coisa sem falar de outra. Né? Então, pessoal, até como uma questão clínica aqui, né, uma questão prática, se vocês atenderem, né, pessoal, os terapeutas que estão assistindo esse vídeo aí, se vocês atenderem um cliente tímido, vocês necessariamente têm que avaliar de alguma maneira, ou através da entrevista, ou através de escalas, instrumentos, etc., o medo de avaliação negativa e também a preocupação. Né? Da mesma forma, a esquiva social e o sofrimento, apesar da parcialidade do neuroticismo, mantiveram sua correlação direta com a timidez e suas correlações inversas com a sociabilidade e o afeto positivo. Né? Então, isso aqui é um dado importante. A relação entre a timidez e a preocupação, ela é parcialmente, mas não completamente, mediada pelo medo de avaliação negativa. Aqui vale um comentário. Né? Como eu acabei de dizer, pessoal, quando a gente vai avaliar a timidez ou a ansiedade social, automaticamente a gente já pensa numa pessoa que tem medo de avaliação negativa. Tá? A gente poderia considerar, né, essa variável, medo de avaliação negativa, como mediando a timidez, como sendo ali uma ponte entre a timidez e a preocupação. Mas é óbvio, pessoal, que a psicologia ela não é uma ciência exata. Né? Felizmente, ela não é uma ciência exata. Se fosse uma ciência exata, não teria graça a psicologia. Tudo bem? De modo que não há como a gente fazer uma conta matemática no sentido de se o indivíduo tem medo de avaliação negativa, com certeza ele é tímido e preocupado. Tá? A gente encontra uma alta probabilidade, né, da conexão entre esses conceitos, mas não é uma coisa matemática. Então, por isso que os autores colocaram aqui com bastante cuidado, né, que essa relação
entre timidez e preocupação, ela é parcialmente mediada pelo medo de avaliação negativa. Então, não necessariamente eu vou ter indivíduos tímidos e preocupados que têm medo de avaliação negativa. Né? A gente pode ter exceções à regra aqui. Né? E essa é a variabilidade do comportamento humano. Tudo bem? E a gente já sabe, né, pessoal, só como um dado adicional para vocês aqui, que o conceito de timidez e de ansiedade social ele é extremamente heterogêneo, extremamente amplo. A gente tem indivíduos tímidos que são completamente diferentes uns dos outros. Tá? Embora a gente tenha ali, né, a gente pode dizer que não completamente diferentes, mas assim, muito diferentes. A gente pode encontrar ali padrões comuns de sintomas, de sinais e sintomas, mas a gente pode ter alvos de preocupação muito diferentes em relação à timidez e ansiedade social. Talvez o pano de fundo, né, a única preocupação que a gente pode colocar como comum a todas essas pessoas são preocupações de natureza social. Tá certo? Bom, a discussão aqui ele traz diversos pontos interessantes para a gente refletir, pessoal. E aqui a gente já vai encaminhando para o final da nossa aula. Tá? Bom, a discussão, né, ela costuma ser geralmente a parte mais interessante desses artigos, né, que os autores eles vão fazer uma espécie de resumo com alguns pontos aqui que é importante a gente fixar. Por exemplo, como previsto, né, então os autores aí eles acabaram acertando nessa preocupação, nessa previsão, que me parecia uma previsão bastante óbvia, né? A preocupação e a timidez estavam significativamente correlacionados, né? Então a gente já pode ter essa ideia fixada, pessoal. Isso aqui, e só um parêntese aqui, tá, pessoal? Embora isso aqui seja um artigo teórico e empírico, é interessante a gente extrair essas discussões aqui, né, essas conclusões dos autores, para a prática clínica. Tudo bem? Por quê? Porque se a gente está atendendo uma pessoa que relata, que se queixa muito de preocupação ou se queixa de timidez, e a gente conecta esses conceitos na prática clínica, a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica mais precisa e, obviamente, vai ter uma possibilidade de intervenção mais efetiva para esses clientes. Tudo bem? Bom, e a primeira, né, a timidez, também se correlacionou, a preocupação, ela também se correlacionou com dois aspectos da timidez. Quais? Medo de avaliação negativa, esquiva e sofrimento social. Pessoal, reparem que, quer dizer, as características básicas, né, que os autores têm colocado aqui como timidez, eles estão falando de tais, de transtorno de ansiedade social, para vocês verem o nível de sobreposição entre esses dois conceitos, né? Ambos os conceitos também se correlacionaram diretamente, que eu falei anteriormente, eu não sei o que o autor tinha colocado ali mais atrás, que a preocupação ela se correlacionou com o afeto positivo, que não faria sentido nenhum. Quer ver? Deixa eu voltar aqui só um minuto. Eu acho que foi aqui, ó. Aqui, ó. Em um dado momento aqui do artigo, os autores colocaram o seguinte, né? A preocupação se correlacionou muito bem com a timidez, até aqui tudo bem, evitação social e sofrimento, beleza, afeto positivo e negativo. No afeto negativo, beleza, mas no afeto positivo aqui não fez sentido. E aí, na parte da discussão, ele vai ressaltar isso. Né?
Ó, ambos os conceitos também se correlacionaram diretamente com o afeto negativo e inversamente com o afeto positivo, ou seja, indivíduos preocupados experimentam pouco afeto positivo. Tudo bem? Mesmo, aí foi o que a gente falou, né? Mesmo com o neuroticismo controlado, as relações significativas se mantiveram. Quais relações? Isso aqui é para a gente fechar essa ideia aqui de uma vez por todas, né, pessoal? Quais relações significativas que a gente está estudando aqui nessa aula? Timidez, medo de avaliação negativa e preocupação de uma forma geral. Tudo bem? Então, terapeutas que estão assistindo essa aula, psicólogos, psicólogas, fiquem atentos a essa relação clínica quando vocês estiverem atendendo alguém que relate, né, essas características para vocês no consultório. Ok? Então, o fato da esquiva social e do sofrimento perderem a sua relação com a preocupação quando o neuroticismo é controlado faz sentido, uma vez que esse fator representa os aspectos emocionais e comportamentais da timidez. Aqui ele já vai dizer que quando o neuroticismo ele de alguma forma foi controlado, ele perdeu, né, a relação com a evitação social e o sofrimento. Mas por quê? Porque esse fator, né, pessoal, o neuroticismo, ele tem um componente emocional que de alguma maneira representa o aspecto emocional da timidez, né? Então a gente vai encontrar muito essa correlação entre neuroticismo e introversão. Isso é importante deixar muito claro aqui. Neuroticismo e introversão e comportamentos de timidez. Quando a gente fala comportamento, a gente está falando dos aspectos manifestos da ação, né? Então, aquele indivíduo que é muito inibido, que fala pouco, não expressa opinião, interage pouco socialmente, assim por diante. Tá ok? Agora, é curioso, né, ele colocar isso aqui, uma vez que anteriormente, né, os autores colocam que mesmo com o neuroticismo controlado, as relações se mantiveram. Mas me parece que esses dois componentes específicos aqui, esquiva social e sofrimento, não se relacionaram mais com a preocupação, uma vez que o neuroticismo é controlado. Tudo bem? Então, o medo de avaliação negativa, como a gente já viu antes, é de natureza cognitiva e é central tanto na timidez quanto na fobia social. Tá? Eu poderia dizer aqui, né, pessoal, quando a gente fala de fobia social, a gente está falando de timidez. Só que uma timidez elevada ao cubo, né, ou elevada, sei lá, às vezes até a 10ª potência, se for um quadro de fobia social muito grave. Tá? Eu não vejo assim muita utilidade clínica e teórica a gente fazer uma distinção qualitativa entre timidez e fobia social. Tá? Isso eu já venho discutindo aqui uma série de vídeos, de aulas e assim por diante. Tá? Então, esses resultados sugerem que há uma relação importante, mas não explorada, entre a preocupação e os medos de avaliação social, e que um dos componentes principais da preocupação é relativo às opiniões e impressões dos outros. Isso sugere o quê? Sugere que as pessoas com TAG normalmente apresentam sintomas de ansiedade social relevante, especialmente o medo de avaliação negativa. Isso vai indicar para a gente, vai sugerir alguns caminhos de intervenção, né? Por exemplo, se a gente pega, né, pessoal, um cliente que apresenta tanto TAG
quanto tais, o que a gente vai focar? Qual vai ser o alvo de tratamento? O TAG ou tais? E aí eu vou voltar àquele critério clássico que tem que pautar as intervenções do clínico, que é o seguinte: o que está trazendo mais sofrimento e prejuízo na vida desse cliente, em particular? São os aspectos da fobia social? Então vamos focar na fobia social. São os aspectos do TAG, a fobia social está mais ou menos controlada? Vamos focar no TAG. A gente tem que ter sempre em mente isso, pessoal, enquanto terapeuta, né? O que está produzindo o maior desconforto, o maior sofrimento para o cliente, e eu diria até mais importante, o que está trazendo o maior prejuízo funcional para esse cliente. O que não está permitindo, né? O que está dificultando esse cliente funcionar de forma efetiva em domínios importantes, na área acadêmica, profissional, pessoal, relacionamentos, família, vida social e assim por diante. Porque assim, se a gente for pensar de uma perspectiva da ACT, por exemplo, a terapia de aceitação e compromisso, nós não vamos trabalhar visando redução de sintomas, né? Porque normalmente a gente tem essa ideia vinculada de que o que faz o sofrimento são os sintomas. E aí a gente vai naquela linha de tentar diminuir os sintomas. Só que, na perspectiva da ACT, que é uma perspectiva extremamente relevante, cientificamente, clinicamente, o sofrimento ele faz parte das contingências da vida, né? Então o cliente ele vai precisar ter uma postura diferente em relação ao sofrimento, mas sem tentar diminuí-lo, né? Ele vai precisar ter uma postura aberta e de, digamos assim, acolhimento para esse sofrimento, mas não no vazio, em nome dos valores dele, do que é importante. Então, por exemplo, se é importante para ele, né? Querem ver um exemplo assim, interessante? Digamos que a gente tem um indivíduo cujo valor é importante para ele é compartilhar, né, transmitir, dividir conhecimento com as pessoas. E ele queira dar aula. Só que a mente dele começa a dizer assim para ele: não, você não pode dar aula, porque você é muito tímido, você tem fobia social. Como é que você vai falar em público? Como é que você vai falar para uma sala de aula? E se algum aluno te perguntar uma coisa que você não sabe, você vai ficar envergonhado, embaraçado e assim por diante, né? E aí ele começa a se apegar demais a esses pensamentos da mente e começa a ficar muito envolvido, ele começa a ficar emaranhado com isso e se afastar dos valores. Então começa a evitar situações de falar em público, situações de reunião e assim por diante. Só que o que ele queria mesmo é estar dando aula, compartilhando conhecimento com as pessoas. Então, na perspectiva da ACT, a gente não tentaria diminuir primeiro os sintomas de ansiedade social para que ele pudesse exercer o valor dele. Lógico que a gente vai utilizar estratégias de exposição, treino em habilidades sociais e assim por diante, treino em oratória, uma série de estratégias, tá? Mas a perspectiva não é ver o sofrimento ou ver a ansiedade social como uma vilã que deve ser derrotada a qualquer custo, tá? Mas isso aí é papo para outra aula, tá, pessoal? Bom, o que mais? Outras evidências para essa conexão vêm da área clínica, como a gente já colocou aqui diversas vezes, né? Muitos indivíduos com TAG também vivenciam a fobia social. Tem sido verificado que pessoas tímidas experimentam pensamentos autodepreciativos, né? Isso está ligado a baixa autoestima, autoconceito negativo, profunda autoconsciência e medo de avaliação social. Tudo isso a gente já viu aqui ao longo da aula,
né? Tanto a timidez quanto a preocupação são experienciadas como desagradáveis e egodistônicas, ou seja, o indivíduo ele não gostaria de estar se sentindo assim ou pensando assim, né? Em ambos os estados, o medo de cometer erros pode levar a um comportamento hesitante, que pode ter um impacto sobre a qualidade da interação e satisfação nos relacionamentos, né? Então, a própria autoconsciência, né, que é a atenção autofocada também, né, são coisas extremamente sobrepostas, pode levar ao que o indivíduo mais teme, né, que são situações de embaraço ou situações de humilhação social, né, que por meio de, digamos assim, de um erro social, né, sei lá, o indivíduo ele deu um branco na hora da apresentação, ou ele deu uma informação errada, e as pessoas riram dele, quer dizer, os próprios comportamentos autofocados, que o indivíduo ele fica preso, né, ele fica emaranhado nesses comportamentos, podem levar ao que ele mais teme, né? Então, os indivíduos tímidos carecem de habilidades sociais ou podem simplesmente prejudicar o seu comportamento social através da preocupação ansiosa, autodúvidas e expectativas de avaliação negativa. Não necessariamente, pessoal, os indivíduos tímidos, né, ou com fobia social vão ter déficit de habilidades sociais. Tá? Isso é uma questão também importante, se não me engano eu falei até já em outra aula. Às vezes, um estado muito elevado de ansiedade vai prejudicar o comportamento social, mas ele tem um repertório, ele sabe como agir socialmente, mas ele não consegue executar, digamos assim, né, esses comportamentos em função de um nível muito acentuado de ansiedade. Isso aqui também é uma coisa que a gente já colocou anteriormente, né? A preocupação ela pode ser uma estratégia cognitiva utilizada pelos tímidos, né? Então, para prevenir ou para antecipar algum evento negativo futuro, eu começo a me preocupar, eu começo a ruminar sobre esse evento. O problema é que essa ruminação, essa preocupação ruminativa, ela aumenta os níveis de ansiedade e produz aquilo que o indivíduo quer evitar, que é a própria ansiedade e os resultados negativos associados que o indivíduo, que a mente do indivíduo projeta. Tudo bem? No entanto, ela pode ajudar a criar os próprios eventos que as pessoas tímidas tentam evitar. Que a gente já falou aqui extensivamente, né? Então, por exemplo, desviar a atenção das interações sociais, prejudicando o desempenho social. Os tímidos expressam dúvidas sobre sua competência social e há evidências de que o comportamento social é, de fato, prejudicado, né? Embora a gente possa ter aí, né, a gente possa encontrar mais raramente tímidos que sejam socialmente habilidosos, a maioria dos casos a gente vai encontrar um déficit no repertório de habilidades sociais e isso precisa ser trabalhado no ambiente clínico. Então, os indivíduos que estão preocupados com as opiniões dos outros podem não perceber, em função da autoconsciência ou atenção autofocada, inadvertidamente, importantes pistas ambientais, especialmente se elas forem sutis. Por exemplo, o tom de voz da outra pessoa. Então, encarar uma situação social ativa o monitoramento de processos e estratégias cognitivas no tímido, o que causa tensão e prejuízos no discurso social. Tá? Passando mais rápido aqui por esses pontos, né, pessoal, porque a gente já discutiu aqui mais profundamente cada um deles. Tudo bem? E aí fica uma questão, né, que os autores colocam, que me parece que a gente teria uma resposta aqui favorável se as situações sociais seriam gatilhos de preocupação, tanto para tímidos quanto para preocupados, né? E me parece que o artigo
todos os dados que o artigo trouxe aqui me parece que apontaram para uma resposta aqui positiva, né? Então, parece provável que tanto a preocupação quanto a timidez estejam relacionadas à introversão e ao neuroticismo. Aqui o artigo já está repetindo aqui os dados na discussão. No caso da timidez, há suporte empírico para essas relações, né? O artigo ele vai colocar aqui, né, que existe aí uma certa distinção entre tímidos extrovertidos, introvertidos e a preocupação com a avaliação negativa, né? Que mesmo os tímidos extrovertidos, apesar de eles se comportarem de uma forma sociável e não parecerem em princípio tímidos, eles podem ter medos de avaliação negativa importantes. Isso é curioso, né? E sim, pessoal, a gente tem pessoas tímidas sim, que são extrovertidas, tá? A gente pode até aprofundar, eu posso até fazer um vídeo sobre isso mais para frente, tá? A gente tem, em relação aos tímidos, presença de relatos de embaraço ou de vergonha, e não em preocupados. Então, aqui a gente tem um componente específico da timidez, que é o embaraço, que a gente não encontra na preocupação. Pelo menos a literatura não traz nenhum dado a respeito de esses indivíduos muito preocupados também são envergonhados ou embaraçados. O que, obviamente, no caso da timidez é uma coisa evidente, né? Bom, alguns indivíduos tímidos têm sua timidez desencadeada apenas por situações específicas, né, e pontuais, por exemplo, encontrar pessoas novas, mas muitos deles mostram um medo antecipatório típico dos preocupados. Tá aí, de novo, uma demonstração da relação timidez-preocupação, onde eles ruminam sobre as dificuldades futuras e elaboram estratégias sobre como evitar as situações que geram ansiedade. Alguns autores relatam que apego e preocupação estão relacionados com rejeição parental e criação ansiosa, né, associada ao aumento da preocupação em crianças e adolescentes, né? Então, exclusão parental, né, ou rejeição parental, né, quando você não tem as necessidades básicas de afeto sendo supridas, e criação ansiosa, que os autores não deixaram claro o que seria isso, mas a gente pode supor que a gente tem alguns modelos parentais de ansiedade, né? Então pais muito preocupados ou que dão regras e instruções, cuidado quando você for na rua, não fale com estranhos, coisas do gênero, podem resultar em indivíduos preocupados, tá? Outra possibilidade é que a timidez seja uma ponte para a preocupação. Isso aqui também a gente já discutiu, né? O Buzz, que é um autor aí referência na área de timidez, ele sugere que o desenvolvimento precoce da timidez envolve medo e traços somáticos e que a autoconsciência na timidez aparece mais tarde com o aumento das habilidades cognitivas, com um pico na adolescência. Então, quanto mais o indivíduo ele vai adquirindo a capacidade de refletir sobre si mesmo, mais a autoconsciência dele vai se tornando exacerbada se ele tem um traço de timidez latente. Tudo bem? Então, em conclusão, pessoal, o estudo ele vai mostrar que a timidez e a preocupação, de novo, né, estão relacionadas e que a segunda, né, a preocupação, não é simplesmente um medo de avaliação negativa, né? Isso é óbvio. Preocupação é um construto muito mais amplo que pode envolver uma série de outros domínios. Tá bom? Esse aqui é o artigo de referência, tá, pessoal, que eu utilizei aqui para fazer essa aula para vocês. Vou ressaltar de novo aqui o nosso lembrete, né? A gente vai ter um curso, aí, um mini curso sobre o TAIS, no dia 27 de abril, que é uma data prevista, tá, pessoal? Talvez eu até mude essa data, que vai ser um mini curso aí ministrado online, uma carga horária aí de 4 horas, tá? E as inscrições já estão abertas, tá? Lembrando que as vagas são limitadas e as 3 primeiras inscrições vão ser gratuitas, tá? E um último lembrete aqui para fechar, tá, pessoal? Se vocês quiserem o material dessa aula aqui, né,
que são os slides, o artigo original, que é esse artigo aqui, e o artigo traduzido por mim, é só vocês entrarem em contato comigo. Está aqui o meu e-mail, meu site também. E sigam a nossa página lá também no Instagram, que eu vou estar postando aí vários conteúdos do mini curso que vai acontecer agora em abril. Tá bom? Espero que tenha sido útil essa aula aí para vocês, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer comentário, crítica, sugestão, vocês podem escrever para mim aqui embaixo. Tá bom? É isso. Um abraço e até a próxima.